Aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada para a nossa meditação. Hoje nós estamos iniciando mais uma série de 7 segundas-feiras, dando valor à palavra com o tema é tempo de avivamento. Eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Eu vou ler 2 versículos da palavra de Deus para o ponto de partida da mensagem que eu quero vos entregar na direção do Espírito Santo. Serão 7 mensagens de avivamento e de lições de vidas, de lições de vida. Hoje, o tema da mensagem especificamente é santidade ou santificação. Ou porque Deus quer que sejamos santos, ou porque devemos ser santos. Este é o tema específico da mensagem de hoje. Cada segunda-feira, nessas 7 segundas-feiras, eu vou falar sobre um tema. E o tema específico de hoje é este: porque devemos ser santo. Amém, meus irmãos? Claro que todas as mensagens que serão pregadas nesta campanha fala de lições de vida e avivamento, abrange tudo isto. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. Quem já encontrou, diz amém. Leia comigo em voz alta esses 2 versículos, 1, 2, 3, já. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e diga em oração: Senhor, eis aqui a palavra do Senhor. Meu Deus, fala conosco através desta santa palavra, pois nós devemos valorizar a palavra do Senhor. E eu estou aqui, Deus, porque valorizo a palavra do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento, você que tem lugar para sentar, e todos têm, né? Nesta noite, todos têm lugar para sentar. Amém, meus irmãos? Agora eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, eu quero muito a atenção de vocês para a ministração desta palavra aos nossos corações. Talvez hoje, como sempre, nesses últimos dias que eu tenho pregado a palavra de Deus, eu tenho pregado de uma forma bastante assim, pausadamente, para que nós possamos assimilar mais o que nós estamos falando, para que possamos entender o conteúdo da mensagem. O versículo que nós lemos aqui, ou seja, os versículos, porque nós lemos 2 versículos maravilhosos, falam de santificação. Como eu disse para vocês, o tema hoje é porque devemos ser santo.
Para falar de santidade é importante que nós saibamos o que é ser santo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que ser santo não é ser perfeito, porque nenhum de nós alcançaremos a perfeição enquanto estivermos nesta terra. Por mais fiel que você seja, por mais santo que você seja, você jamais alcançará a perfeição estando pisando nesta terra pecaminosa. Quando a Bíblia Sagrada fala de santidade, está falando de separação. Separação total a Deus. Dedicação total a Deus. Santidade é o principal atributo de Deus. É a qualidade de ser desenvolvida, ou seja, é a qualidade a ser desenvolvida nos seguidores de Deus. Quando eu digo que santidade é o principal atributo de Deus, meus amados irmãos, eu me lembro de Isaías capítulo 6, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus consagrava Isaías, santificava Isaías e vocacionava Isaías para ser um dos principais profetas. E quando Isaías teve aquela linda visão do capítulo 6, ele viu os anjos de Deus, e o Senhor estava assentado em um alto e sublime trono. Isaías percebe que acima dele estavam os serafins voando. E aqueles serafins diante de Deus, eles diziam: Kadosh, 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 que significa santo, santo, santo. Os serafins já anunciavam o principal atributo de Deus, que é a santidade, e eles diziam: santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. No texto em foco, a palavra está dizendo que a vontade de Deus é a nossa santificação, e que cada um de nós saibamos possuir o nosso vaso em santificação e honra diante de Deus. Meus amados, a expressão significa domínio sobre o próprio corpo, mantendo-o puro diante de Deus. Na verdade, a carne é fraca, mas nós temos de ter domínio sobre ela, e o Espírito Santo nos dá esta condição, esta capacidade de nós termos domínio sobre a nossa carne, sobre as nossas vontades, as nossas paixões e os nossos sentimentos. A Bíblia Sagrada está dizendo no texto em foco que esta é a vontade de Deus. Ora, se esta é a vontade de Deus, esta é o desejo de Deus, o propósito de Deus, a nossa santificação. Meus irmãos, a santificação é encarada sobre 3 aspectos. Eu disse que a santificação é encarada sobre 3 aspectos. Primeiro, a posição de ser separado para Deus, que todo crente recebe no momento da salvação. No momento da salvação, no momento da nossa entrega a Cristo Jesus, no momento da nossa conversão,
nós recebemos de Deus a posição de sermos separados para Deus. É nesse momento que o Senhor coloca dentro de nós a condição de sermos separados para Ele. Segundo, uma santificação progressiva de vida que deve ser real na vida de todo cristão. Isto significa dizer que o verdadeiro cristão, todos os dias, todo momento, ele cresce. Ele cresce, se desenvolve e prospera na sua vida cristã. Cada dia ele está mais perto de Deus. Cada dia ele sobe um degrau. Cada dia ele sobe um degrau. Cada dia ele chega mais perto de Deus. Terceiro aspecto: nossa condição futura no céu, quando seremos confirmados em santificação, isento de qualquer culpa. Portanto, meus irmãos, qual deve ser o caráter, a conduta, o estilo do povo de Deus? O povo de Deus é composto dos separados. O povo de Deus é composto dos chamados. O povo de Deus é composto dos vocacionados, os colocados à parte. Santidade é a graça de Deus operando dentro de nós. Santidade é a graça de Deus se manifestando dentro de nós. Santidade é o Espírito Santo agindo em nós. É Deus invadindo o nosso coração e queimando toda a escória do pecado e tudo aquilo que não glorifica a Deus. Orima labaxande, clama labaxandarai, aleluia. Se você abrir o seu coração, se você quiser, nesta noite, de uma forma linda, de uma forma sobrenatural e essencial, a graça de Deus vai invadir o seu ser, vai se manifestar dentro de você de uma forma mais abundante. O Espírito Santo vai agir dentro de você de uma forma mais tremenda. Deus vai colocar um fogo divino dentro do seu coração, que vai queimar toda a escória do pecado e tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus. Aleluia! Então, por que devemos ser santos? Primeiro, porque esta é a vontade de Deus. Diga assim: eu devo me santificar. Diga. Não, está fraco. Diga: eu devo me santificar, porque esta é a vontade de Deus. Número 2, por que devemos ser santos? Porque a santidade convém à casa de Deus. Diga isto comigo: a santidade convém à casa de Deus. Salmos capítulo 93, versículo 5. Ouça isto. Salmos capítulo 93, versículo 5, perdão. Ali está escrito assim: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à sua casa, Senhor, para sempre. Oh, meus irmãos, o escritor dos Salmos 93, no versículo 5, na inspiração do Espírito de Deus, ele está dizendo que a santidade convém à casa do Senhor. Isto se confirma no Novo Testamento durante o ministério público de Jesus. Ouça o que eu vou dizer. Foi na primeira visita de Jesus a Jerusalém, depois do seu batismo, que Jesus purificou o templo pela primeira vez, em João capítulo 2, versículo 13. Mas foi na sua última visita lá que Jesus purificou o mesmo templo pela segunda vez,
em Mateus 21:12. Ora, se Jesus havia purificado o templo pela primeira vez, subentende que não seria necessário Jesus purificar o templo pela segunda vez. Mas mesmo Jesus tendo purificado o templo pela primeira vez, logo após o seu batismo, foi necessário Jesus purificar o templo pela segunda vez. Isto nos mostra que se o povo de Deus não zelar incansavelmente da sua vida cristã, o que é purificado pode voltar ao que era antes. Se nós cristãos não tivermos zelo da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, aquilo que foi purificado quando recebemos a salvação pode voltar ao que era antes. Então é preciso que nós tenhamos zelo, 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 zelo. É preciso. Aleluia. Cristo, em Mateus 21, ao entrar em Jerusalém, ele não foi ao palácio ou ao trono, apesar de entrar como rei. A Bíblia diz que ele foi imediatamente para o templo, dando a demonstração de que o seu reino é espiritual. Jesus, ao purificar o templo, meus amados irmãos, proclamava à nação a sua autoridade como Messias. Proclamava-se ser o verdadeiro Senhor do templo. Seu ato de purificar o templo foi também um símbolo de julgamento pronto a cair sobre o povo de Israel por causa da sua apostasia e incredulidade. Ouça o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus que sois vós é santo. É santo, é santo, é santo, é santo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a palavra está dizendo que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que somos nós é o quê? Santo. Quantos irmãos estão destruindo o templo de Deus com o pecado? Quantos irmãos estão destruindo o templo de Deus com a fofoca? Quantos irmãos estão destruindo o templo de Deus com o adultério, com a prostituição? Quantos estão destruindo o templo de Deus com o disse-me-disse, com as intrigas, com a difamação, com a calúnia? Parece que esses irmãos ainda não sabem disso. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele está dizendo: parece que vocês não sabem que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Vocês estão destruindo o templo de Deus. E se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. A santidade convém à casa de Deus. No sentido espiritual, nós somos templo de Deus,
o nosso coração, o nosso corpo é casa de Deus. Pois se Deus não habita dentro de nós, então que somos nós? Se o Espírito de Deus não habita em nós, então nós não somos cristãos, não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo bíblico. Não podemos destruir o templo de Deus. Deus não habita em templo sujo, cheio de pecado, cheio de imoralidade. O propósito de Deus é purificar a igreja, é santificar a igreja, é preparar a igreja. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. Porque devemos nos santificar. Número 3, devemos nos santificar porque Deus se relaciona com o povo santo. Diga assim: eu devo me santificar. Eu quero que vocês participem, por favor. Diga assim: eu devo me santificar. Porque Deus se relaciona com pessoas santas. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 2, versículo 3. Ouça isto. Ouça e entenda. Jeremias capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: então Israel era santidade para o Senhor. Israel era o quê? Santidade para o Senhor. E as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O que é que este versículo nos ensina? O que é que este texto nos ensina? Aqui eu aprendo que o relacionamento de Deus com Israel, estabelecido no Monte Sinai, é comparado a um casamento. A prova disto, meus irmãos, é Oséias capítulo 2, versículo 19. O que diz Oséias capítulo 2, versículo 19? Diz assim: e desposar-te-ei comigo para sempre. O que é desposar? É casar. E casar-te-ei comigo para sempre, em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia, e em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Aleluia! Aleluia! Então vejamos bem que o relacionamento de Deus com Israel, estabelecido no Sinai, é comparado a um casamento. Significa amor leal, firme e fiel, e enfatiza a posse mútua de duas pessoas envolvidas num relacionamento fiel. Aqui indica, meus irmãos, o amor fiel de Deus com o seu povo santificado. Aleluia, aleluia, glória. Ei, a igreja é a noiva do Cordeiro. Se a igreja é a noiva do Cordeiro e vai acontecer esse casamento, então o relacionamento de Deus com a igreja é comparado a um casamento. Em Efésios 25, 26, a palavra diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas igreja santa e irrepreensível. É assim a igreja de Cristo Jesus. Oh, glórias! Então, por que devemos nos santificar? Porque Deus se relaciona com pessoas santas. O que eu disse? Que santidade é separação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, do 14 ao 16. Do 14 ao 16, a palavra do Senhor diz e confirma que santidade
é separação. Separação. Não é ser super santo. Ninguém está falando em ser super santo. Santidade não é inventar pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Mas o que está escrito em 2 Coríntios 6, 14 ao 16? Ali a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual. Por quê? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão há entre a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? E Belial, perdão? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Deus quer uma igreja santa. Ei, Deus quer uma igreja. Deus quer uma igreja. Deus se relaciona com pessoas. Deus se relaciona com pessoas santas. Por isso devemos nos santificar. Por que devemos nos santificar? Número 4. Porque faz parte do processo educativo. Diga assim: eu devo me santificar. Porque faz parte do processo educativo. Hebreus capítulo 12, versículo 11. O que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 11? Está escrito: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Neste versículo, o autor discute por que os crentes são disciplinados. Por que será os cristãos são disciplinados? Por que será que Deus nos disciplina? Primeiro, porque é parte do processo educativo, pelo qual o crente é capacitado a desfrutar da santidade de Deus. Segundo, é prova do genuíno relacionamento de amor existente entre o Pai Celestial e seus filhos. Se há um bom relacionamento entre pais e filhos, há disciplina. O pai sempre quer ver o seu filho no melhor caminho. Há disciplina. Por quê? Número 3. Porque a disciplina nos ajuda a voltarmos à obediência. Sim, a disciplina nos ajuda a voltarmos à obediência. Certa feita, a palavra do Senhor diz que Deus castiga e repreende a todo quanto ama. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, devemos nos santificarmos, porque isto faz parte do processo educativo. É através da disciplina que nós chegamos mais perto de Deus. Deus está sempre nos orientando, nos exortando, nos disciplinando. E muitas vezes a disciplina, ela parece que vem assim tão severa, que o escritor aos Hebreus disse que, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Ninguém gosta de ser disciplinado, corrigido, ninguém gosta de ser chamado a atenção,
mas se tratando da disciplina de Deus, da correção da palavra de Deus, mesmo que no momento não parece ser de gozo, depois diz a palavra que ela produz em nós um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. É o processo educativo. Deus disciplina o seu povo, Deus exorta, Deus fala, Deus cobra. Aleluia, glória a Deus. Deus cobra de nós, e Ele pode fazer isto, e Ele faz isto, e tem prazer em fazer isto. Por exemplo, hoje Deus está corrigindo alguma coisa na nossa vida. Deus está dizendo que nós precisamos partir para uma tão grande santificação, porque sem a qual ninguém verás a Ele. Deus está dizendo que nós precisamos orar mais, buscar mais, santificar mais, ser mais obediente. Deus está falando isso. Deus está dizendo isto. Deus está falando que muitas vezes nós ficamos parados no tempo, sem crescer, sem progredir, sem avançar. Aleluia. Por que devemos ser santos? Número 5, porque somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a sua mão e dê um glória. Só quem é filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, alguns entendem a expressão segundo o Espírito de santidade como uma referência ao Espírito Santo, ao passo que outros consideram uma indicação da própria santidade pessoal de Jesus Cristo. De qualquer forma, a ressurreição de Cristo é prova veemente de sua divindade. Isto é declarado pelo Espírito Santo. Jesus andava em santidade. A prova é que os fariseus sempre procuraram falhas em Jesus e nunca encontraram nada. Os fariseus, aqueles que tinham uma seita contrária aos ensinamentos de Jesus, sempre andaram na tocaia buscando encontrar alguma falha, algum pecado em Jesus, e nada encontravam. No dia do julgamento de Jesus, antes dele ser entregue para ser crucificado, Pilatos, depois de fazer uma busca da ficha de Jesus, ele apresenta Jesus para o povo e diz assim: minha gente, vocês querem que eu entregue este homem para ele ser crucificado, mas eu vos digo que não achei nele crime algum, não achei nele pecado algum, não achei nele falha alguma. Com isto, Pilatos estava dizendo assim: minha gente, vocês querem a crucificação de um homem santo, vocês querem a crucificação de um homem justo, vocês querem a crucificação de um homem leal e fiel. Eu já fiz uma busca da ficha desse homem, eu não acho nada nele, crime algum. Não há pecado na vida desse homem, minha gente. Vocês querem crucificar um homem santo. Ai, declama lá baixandarai. Se você pode dar um glória, glorifique a Ele. Não, solte Barrabás e crucifiquem-o. Aí Pôncio Pilatos, o governador da época, pega uma bacia com água e diz assim: então, minha gente, é o seguinte, já que vocês querem crucificar um homem santo, eu vou pegar essa bacia com água aqui diante de vocês e vou lavar as minhas mãos. Não sou culpado do sangue deste justo, deste santo.
Pilatos acha que não foi culpado, mas ele foi culpado sim. É uma lenda o que eu vou dizer. Todos os dias Pilatos pega uma vasilha com água. Ao olhar a sua mão e ver as manchas do sangue de Jesus na sua mão, ele pega uma vasilha com água, esfrega, para ver se tira esta mancha, dizendo: não sou culpado do sangue deste santo. Mas a culpa, a mancha do sangue de Jesus continua na mão de Pilatos. Aleluia. Ele entregou um justo, um santo, depois de fazer uma busca e ver que aquele homem é santo. Nós devemos ser santos porque Jesus é santo. Jesus é santo. O Filho de Deus é santo e nós somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Ah, pastor, eu não sou filho de Deus. Então anda do jeito que você quiser, roubando, matando, prostituindo, se drogando, fazendo o que você quiser. Mas se você é filho de Deus, é filha de Deus, santifique, 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 santifique. Porque devemos ser santos. Número 6. Devemos ser santos porque faz parte da nossa submissão. Diga assim, diga: eu devo ser santo porque faz parte da minha submissão à vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ouça bem: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Para a obediência. Deus usa em sua sabedoria, ou seja, Deus na sua sabedoria, Ele providenciou-nos a salvação, aplicou em nós o efeito salvador da morte de Cristo, de modo que pudéssemos obedecer a Ele segundo o espírito de santificação ou santidade. Ele nos deu essa condição, por isso Ele pode cobrar de nós. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, aqui está dizendo que o Senhor aplicou em nós o efeito salvador da morte de Cristo, de modo que pudéssemos obedecer e segundo o Espírito Santo sermos santos. Então significa dizer que Deus, Ele nos deu esta condição de nos santificarmos, de maneira que se o crente não se santificar, é porque ele não quer. Se ele não partir para uma tão grande santificação que permitirá ele entrar no céu, é porque ele não quer. Porque Deus te deu esta condição, Deus me deu esta condição, Deus deu esta condição para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Porque às vezes nós queremos
se desculpar com Deus e dizer: ah, não tem condição de ser santo, de ser fiel num mundo tão conturbado como esse. Ou não tem condição de eu ser fiel a Deus, de eu me santificar, porque vivo dentro de uma casa onde só eu sou crente, a minha família não é. Tem todo tipo de coisas erradas dentro da minha casa. Não há condição de eu ser fiel, de eu me santificar. A Bíblia está dizendo que isto não é desculpa. Deus não aceita como desculpa. Por quê? Porque Deus aplicou em nós o efeito salvador da morte de Cristo, de modo que nós podemos obedecer a Ele segundo o Espírito de santificação. Aqueles da sua casa, pode não ter sido aplicado sobre eles o efeito salvador pela rejeição deles à cruz de Cristo, mas em você foi aplicado. Então você tem condição. Deus te deu a condição de você se santificar. Aleluia. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, pois esta é a vontade de Deus. Por que devemos nos santificar? Número 7. Porque Deus é o autor da santificação. Quem é o autor da santificação? O autor da santificação não é o pastor da igreja. O autor da santificação não é o seu líder espiritual. O autor da santificação não é o fundador da denominação que você pertence. O autor da santificação é Deus. É Deus o autor da santificação. É Deus. Aleluia. Levítico capítulo 22, versículo 32. Ali a palavra do Senhor diz: e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. O que é profanar o nome de Deus? Ali o Senhor está dizendo em Levíticos 22, 32: não profanareis o meu santo nome. Profanar o nome de Deus é tratar o nome de Deus com irreverência. Profanar o nome de Deus é tratar as coisas de Deus com irreverência. Profanar o nome de Deus é violar a santidade de Deus. Profanar o nome de Deus é fazer mau uso do nome de Deus. Você pode até obedecer todas as regras, preceitos e regulamentos da sua denominação. Se você não obedecer à palavra de Deus, você está violando a santidade de Deus. O autor da santificação é Deus. O autor da santificação é Deus. Repito. Não é o pastor da igreja o autor da santificação, nem o seu líder espiritual maior, nem o fundador da denominação que você pertence. O autor da santificação é Deus. Você pode obedecer o seu pastor em algumas coisas, o seu líder espiritual maior, o fundador da sua denominação. Você pode até obedecer a ele, os seus preceitos, os seus regulamentos. Se você violar as coisas de Deus, ou se você fizer mau uso do nome de Deus, você está profanando o nome de Deus. Aleluia. Deus é o autor da santificação. Se Deus está na sua vida, se o Espírito Santo está na sua vida, você tem uma grande facilidade de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, porque o autor da santificação está na sua vida. O autor da santificação está na sua vida. Por que devemos ser santos?
Porque Cristo tornou isto possível para nós. Não é impossível ser santo. Repito, não estou falando de perfeição. Estou falando de dedicação total a Deus. Estou falando de separação do pecado. Estou falando de separação daquilo que a Bíblia diz que é pecado. O Senhor Deus tornou isto possível para nós. Êxodo capítulo 28, versículo 36. Ouça o que diz: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravará como a gravura de selo, santidade ao Senhor. Atá-la-á como um cordão de estofa azul, ou como um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel se santificarem em todas as ofertas das coisas santas. O que a palavra está dizendo aqui? O sacerdote se santificava para apresentar a oferta do povo a Deus. Meus irmãos, o fato de o sacerdote assim se santificar tornava-o digno de levantar as ofertas do povo no altar. Mesmo que o povo tivesse pecado, o sacerdote se responsabilizava por ele. Isto foi simplesmente uma figura de Jesus Cristo. Cristo sendo o nosso sacerdote, sendo nós indignos, sendo nós injustos, sendo nós pecadores, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele se responsabilizou por nós, fazendo expiação pelos nossos pecados na cruz, para nos tornar santos e dignos do céu. Santos e dignos do céu. Aleluia! Então Jesus tornou isto possível. Depois que nossos primeiros pais pecaram lá no jardim do Éden, aí a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estávamos separados de Deus, condenados, sentenciados. Não havia meios de nos santificar, porque era impossível. Mas com a morte de Jesus Cristo na cruz, Jesus tornou isto possível. Cristo sendo nosso sumo sacerdote, sendo nós indignos, injustos, pecadores, ele se responsabilizou por nós, fazendo expiação pelos nossos pecados na cruz e nos tornando santos, 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 santos e digno do céu. Orianda labás, clama labachandarai. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. É por isso que a igreja não pode se calar. Os crentes não devem se calarem nesse mundo pecaminoso. Nesses últimos dias em que o pecado, eu até diria, certas imoralidades estão se infiltrando dentro das igrejas. Certos pecados se infiltrando dentro das igrejas. Elementos com o nome de cristãos se infiltrando
e fazendo parte do rol de membros e até do rol de obreiros. Nesses últimos dias em que os templos estão infestados de pessoas que se infiltram para colocar o erro, o pecado e a imoralidade dentro dos templos. Mas lembre-se que o verdadeiro templo de Deus não são as casas, os prédios, os suntuosos prédios e nem os mais humildes prédios. O verdadeiro templo é o seu coração. Não permita o pecado entrar, não permita o pecado entrar, não permita o pecado entrar. Anda lá baixando e clama lá baixando, aleluia. Guarda este templo santo. É tempo da igreja acelerar, formular o seu protesto contra o pecado, contra o erro, contra a imoralidade, contra as leis que estão querendo violar os valores da família. É hora da igreja levantar a sua voz contra as leis que querem violar os valores morais, éticos e espirituais. Eu sempre disse que o problema do mundo hoje não é o político, não é o social, não é o econômico. Na verdade, nós temos sérios problemas políticos, sociais e econômicos, mas o maior problema do mundo hoje é o problema moral e espiritual. O povo precisa se aproximar mais e mais de Deus. O povo precisa se agarrar com Deus. Os crentes precisam se aproximar mais e mais de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Não deixa o templo do Senhor, que é o seu corpo, ser contaminado. Não permita que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, porque esta é a vontade de Deus. Porque devemos nos santificar. Número 9, porque Deus deve ser glorificado em santidade. E Deus quer ser glorificado em santidade. Êxodo capítulo 15, versículo 11. O que diz a palavra do Senhor ali? Ó Senhor, quem é como tu? Entre os deuses, quem é como tu? Glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas. Deus deve ser glorificado em santidade. Irmãos, este belo cântico de Moisés exalta a grandeza de Deus, exibida em sua vitória sobre os egípcios. Deus deve ser glorificado em santidade. Certo dia, Jesus diante de uma multidão, e ele via aquele povo glorificando o seu nome, louvando o seu nome, e os discípulos olhando para Jesus disseram: mestre, que coisa linda, este povo te ama, este povo glorifica, este povo está aplaudindo o Senhor. E Jesus olhou para eles, balançou a cabeça com um sinal de reprovação e disse: este povo honra-me com os seus lábios, porém os seus corações estão longe de mim. Eu quero ser glorificado em santidade, eu quero ser louvado em santidade. Oh, aleluia, glória, aleluia. Não é de lábios, é com santidade, é do coração. Oh Senhor, olha o belo cântico de Moisés, que exalta a grandeza de Deus, exibida na sua vitória sobre os egípcios. Ó Deus, quem é como tu?
entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Deus está olhando para cada aleluia. Deus está olhando para cada glória. Deus está olhando para cada ação dos crentes. Oh, aleluia! Deus deve ser glorificado em santidade. Glória! Oh, aleluia! Porque devemos ser santo. Número 10 ou 9, ou não sei, perdi a conta. Porque Deus, 10, porque Deus se assenta no trono da sua santidade. Diga-se, eu devo ser santo. Não valeu não. Diga-se, eu devo ser santo. Porque Deus está assentado no trono da sua santidade. Disse o escritor dos Salmos 47, versículo 8: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no trono da sua santidade. Oh, meu Deus. Meus irmãos, este salmo do reino divino celebra o governo do Senhor sobre a terra, tal como os salmos 96 e 98 antecipa o governo de Deus sobre a terra através de Cristo durante o milênio. Após o arrebatamento da igreja e outros acontecimentos que virá o período milenar, em que Cristo estabelecerá o seu trono na terra e vai ocupar o trono e vai reinar no período milenar. E a Bíblia diz que a igreja que subiu com ele em santidade voltará para este reino milenar e estará ao lado do Senhor. Cristo vai estabelecer o trono do seu governo na terra no período milenar e a igreja estará com ele. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Anda labasti marchei de clama labaxandarai. Glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao Senhor. Eu encerro em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. O que está escrito em Apocalipse 22, 11? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aí você pergunta, pastor, tudo bem, quem é santo seja santificado ainda, tudo bem, mas e essa história, quem é injusto, faça mais injustiça ainda? E essa história de quem é sujo, seja mais sujo ainda? Agora, quem é justo, fazer mais justiça ainda, tudo bem, quem é santo, se santificar mais ainda, tudo bem, mas não dá para entender o Senhor falando quem é injusto, faça mais injustiça ainda, e quem é sujo, seja mais sujo ainda. Sabe o que é isto? Isto é pelo seguinte: quando Cristo voltar,
para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade de o indivíduo alterar o seu destino. O que ele for, ele será para sempre. Se ele for injusto, será injusto para sempre. Se ele for sujo, será sujo para sempre. Mas se ele for santo, será santo para sempre, na glória, no reino, no céu. Aleluia! O tempo é agora. Você pode alterar o seu destino é hoje. Você pode alterar o seu destino é agora. Se você pode alterar o seu destino é agora. Quando Jesus voltar, ninguém vai poder alterar o seu destino. Se você fez injustiça, imoralidade, foi sujo no pecado até aquele momento, será para sempre. Vai se sujar mais na eternidade. Mas a igreja de Cristo, que fez justiça, será mais justa ainda. Que se santificou, será mais santa ainda. Porque sairá do seu estado terreno para o estado celestial. Oh glória, glorifique a Deus. Aleluia. Irmãos, a nossa santidade precisa ser como estilo de vida, não como religiosidade, não como hábito e costume, não como uma falsa piedade, hipocrisia ou farisaísmo, melhor dizendo. A nossa santidade tem que ser como estilo de vida, não como extremismo ou mera aparência. Precisamos viver a santidade do caráter, a santidade do procedimento, a santidade da postura, aquela santidade que se expressa no dia a dia, na prática. Repito para vocês, eu não estou falando em perfeição. Esta vida aqui, meus irmãos, não foi feita para ser o lugar da nossa perfeição, mas o lugar para a nossa preparação para ela. Quando nós nos santificamos pela palavra, nós estamos caminhando para a perfeição. Jamais chegaremos no estado perfeito enquanto não chegarmos no lugar perfeito. E onde é o lugar perfeito? Aqui nesta terra não há lugar perfeito. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma denominação é perfeita, nenhum líder espiritual é perfeito, nenhum pastor é perfeito, nenhum fundador de religião é perfeito e nenhum crente é perfeito. Aqui não foi feito para o lugar da nossa perfeição, e só chegaremos ao estado de perfeição quando chegarmos no lugar perfeito. O crente santo é aquele que, tendo consciência de seus pecados, é aquele que, tendo consciência de suas fraquezas, está decidido a avançar pela perfeição, pautando a sua vida na palavra de Deus, nos ensinamentos, nos princípios de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando o povo de Deus busca a santidade e vive segundo os padrões de Deus, Deus diz: sararei a sua terra. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Quando o povo de Deus busca a santidade e vive segundo os padrões de Deus, Deus diz: farei maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. E Deus quer fazer maravilhas no meio de nós.
Esta noite é noite das maravilhas de Deus na sua vida, é noite das maravilhas de Deus na nossa vida. Oh glória, oh glória, oh se você pode glorificar o Senhor, levanta a mão e dê glórias a Ele. Aleluia! Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa... Não, tem que ser todo mundo. Esta é a vontade de Deus, a vossa... Que cada um de nós saibamos possuir o nosso vaso em santificação e honra diante de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Levanta a sua mão e dê um glória mais alto. Teve gente que deu o primeiro, o segundo, mas o terceiro, glória a Deus, ficou entalado na garganta e não pôde dar. Aleluia. Oh glória. Desentala aí, solta o terceiro, glória a Deus aí. Solta, 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 solta agora. Oh glória. Levanta a sua mão e busque avivamento. Esta noite é noite de avivamento. Busque, 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 busque. Deus quer avivar o seu coração. Deus quer avivar a sua vida. Deus quer te avivar. Levanta a mão e receba a graça de Jesus. Todos dando glória, 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 glória. Busca o perdão de Deus. Busca a renovação. Busca o avivamento agora. Busca. Andalabas, lema labashandarai, horima labas, erienda labalabas, sharamanai, yendeclama labashandarai. Oh Espírito Santo, Deus poderoso, Deus santo, Deus criador dos céus e da terra, manifesta a sua glória, a sua glória, a sua glória, a sua glória. Enche, Senhor, esta igreja. Receba, irmão, receba, receba, receba. Abre a sua boca e busque. Abre a sua boca e glorifica. Receba a unção do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a força do Espírito Santo para você se santificar. Receba o avivamento agora. Ainda glória, glória, glória a Deus. Senhor, 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 santifica-nos na verdade, pois a sua palavra é a verdade, Senhor. Santifica a sua igreja, santifica o seu povo, santifica os seus filhos, meu Deus. Ori balabás, lema labalabai. Oh Deus poderoso e santo, oh Deus justo, nós precisamos entender, Senhor, precisamos entender, meu Deus, esta palavra, Senhor. Oh Senhor, abre o nosso entendimento, abre o entendimento da igreja, abre o entendimento dos seus filhos, meu Deus, para entender a verdadeira vontade do Senhor, que é especial para as nossas vidas, é boa, é perfeita e é agradável. Eu quero, Senhor, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Esta é a vontade do Senhor, a nossa santificação. Santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Oh, meu Deus! Este povo ama a palavra do Senhor, este povo valoriza a palavra do Senhor, por isso está aqui, Senhor, buscando o avivamento, entendendo, meu Deus, que é tempo de avivamento. É verdade, Senhor, é tempo de avivamento. Aviva a sua obra, aviva a sua obra, aviva a sua igreja, assim como o Senhor avivou nos dias
Jeremias, de Abacuque. Aviva, Senhor, a sua obra. Tira o pecado, tira a imoralidade, tira tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Tira das nossas vidas. Tira, Senhor, da nossa igreja tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, aquilo que é glória para o homem. Tira, Senhor, porque a glória não pode ser do homem, a glória é do Senhor. Andalabas, clama labachandarai, anima labachande, clama labachandarai, orianda labas, ima labalabas. Senhor, ajuda este povo. Ajuda, Senhor, este povo que valoriza a palavra do Senhor. Limpa este povo, lava este povo, purifica este povo, santifica este povo. Santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Oribalabás, Oriandalabás, oh Senhor, fica conosco, meu Deus. Oh Senhor, queremos estar mais perto de Ti. Queremos, Senhor, um relacionamento mais estreito com o Senhor. Queremos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Salva-nos perfeitamente, como é perfeita a palavra do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos.